Boa noite. Eu fiz no meu perfil pessoal do Facebook essa semana uma comparação não muito séria entre as 12 regras do livro As 12 Regras para a Vida, do Dr. Jordan Peterson, e as 12 Casas do Zodíaco. Porque eu achei que parecia ter uma relação, apesar de não ser muito forte em alguns casos ser um pouco frouxa, no geral parecia ter uma relação entre as casas e essas regras. E eu mencionei isso num post na minha página de astrologia no Facebook. E hoje uma pessoa me perguntou, olha, mas que relação era essa? Eu falei que ia procurar no meu perfil, mas eu acho que falando fica mais fácil de explicar. E eu também não preciso procurar de novo. Um aviso antes e pedido de desculpa, eu não li o livro, então eu não sei como ele desenvolve essas regras, qual é o sentido mais profundo dessas regras. Eu vou falar só sobre os títulos delas, certo? Então vamos lá, eu achei os títulos em português no site da Saraiva. A regra número 1 é costas eretas, ombros para trás. É uma regra claramente corporal. Ela está relacionada, obviamente, à orientação do nosso corpo no espaço, como a gente anda, como a gente lida com o próprio corpo. E esse é o assunto da casa 1. A casa 1 ela significa a própria pessoa, o próprio nativo, no mapa natal, a pessoa que faz a pergunta, o querente, no mapa horário. Mas de forma mais específica, mais própria, ela significa o corpo da pessoa, certo? A regra número 2 é cuide de si mesmo como cuidaria de alguém sob sua responsabilidade. O trate bem, poderia traduzir isso como trate bem a si mesmo, trate como se você fosse um hóspede, alguém sob sua própria responsabilidade. Está ligado à nutrição, ao bem-estar, ao conforto e a um pouco à autoestima, que são assuntos relacionados, de certa forma, à casa 2. A casa 2 não é só a casa das posses, dos bens móveis, mas também da nutrição, do que a gente ingere, por exemplo. E alguns autores fazem relação entre a casa 2 e a autoestima. A regra número 3 é seja amigo de pessoas que queiram melhor para você. Amigos, em astrologia, a amizade é assunto da casa 11. Mas o conceito de amizade em astrologia é diferente, é mais restrito que o conceito comum. Para a astrologia, amigo é alguém por quem você se sacrificaria e alguém que se sacrificaria por você. É uma pessoa rara. Essa regra me parece ter mais a ver com as pessoas com quem você convive. Procure pessoas para entrar no seu círculo de convivência, de amizade, que queiram melhor para você. E as pessoas com quem você convive no dia a dia, o próprio dia a dia, os vizinhos, a sua rotina diária, são assuntos da casa 3. Ela é, por exemplo, também a casa dos parentes da mesma geração, que são aquelas pessoas com quem você é forçado a conviver, gostando ou não, por serem da mesma família, da mesma geração, os irmãos, os primos, enfim, etc. Regra 4. Compare a si mesmo com quem você foi ontem, não com quem outra pessoa é hoje. Ela parece também estar ligada à autoestima, mas de certa forma ela pede para você olhar para o seu próprio passado. E a casa 4, ela é a casa do pai, dos ancestrais, da terra natal, das raízes. São assuntos diferentes, não estou dizendo que é a mesma coisa, mas me parece ter alguma semelhança. A casa trata do passado, das suas raízes, e nessa regra ele manda olhar para o seu passado. Olhar para quem você foi antes, olhar para a sua história. E se preocupar com essa evolução do passado até aqui, não comparar com outras pessoas. Assim como a casa 1, e eu acho a casa 3, a casa 5 é muito claramente ligada, que é não deixe que seus filhos façam algo que faça você deixar de gostar deles. A casa 5 é a casa dos filhos, não tem nem muito o que explicar aqui. Casa 6 é deixe sua casa em perfeita ordem antes de criticar o mundo. Essa relação me parece um pouco menos óbvia, um pouco menos forte. A casa 6 é a casa dos animais menores que um bode, a casa dos animais domésticos, a casa dos escravos, dos servos, dos funcionários abaixo da pessoa, e também a casa, desculpa, a tela do computador desligou, e também a casa das doenças, e por extensão dos hospitais, são casas de doenças, são casas onde se trata doenças. Eu acho que essa regra é um conselho de uma certa forma sanitário, higienizador, de você arrumar não só o próprio organismo, mas o ambiente em torno de si.
A regra 7, perdão, me parece, pelo menos eu não li o livro, como eu falei, a mais fraca, a que tem menos relação com a casa 7 do Zodíaco. Busque o que é significativo, não o que é conveniente. Isso me parece um conselho de carreira. Enquanto a casa 7 não é a carreira, a casa 7 é o outro por excelência. São os cônjuges, os namorados, namoradas, amantes, pessoas com quem temos relacionamentos emocionais, afetivos, sexuais. Também os parceiros comerciais e os inimigos declarados. Ela é a casa do relacionamento com o outro, mas isso me parece estar relacionado à carreira. A única relação que consigo ver, se é que existe alguma relação aqui, é que essa é uma ação que buscar o que é significativo, não o que é o conveniente. O conveniente está mais ligado ao olhar do outro, não ao seu. Mas é a única relação que consigo ver. A regra 8. Diga a verdade, ou pelo menos não minta. A casa 8 é a casa da morte. É a casa das consequências da vida. E dizer a verdade, ou pelo menos não minta, me parece ter a ver com as consequências dos atos, consequências do que você fala. E a casa 8 também, eu falei da 2, que são os bens, a autoestima, a nutrição, etc. Nossa, casa 8 é a mesma coisa do outro. E eu acho que não mentir para outra pessoa é não desrespeitá-la. A regra 9 é como a 1, a 3 e a 5, a relação é muito mais óbvia. Presuma que a pessoa com quem está conversando possa saber algo que você não sabe. A casa 9 é a casa do conhecimento superior. É da religião também, é das grandes viagens, dos deslocamentos especiais também, mas é a casa do conhecimento superior. A regra 10. Seja preciso no que diz. A impressão que me deu é que a regra 10 e a 7 estão invertidas. Mas eu acho que tem uma razão para isso ser na casa 10 também. Na regra 10 tem alguma relação com a casa 10. Casa 10 é a casa da carreira, a casa da ação no mundo, da ação profissional, da ação mais evidente da vida. E ela é co-significada por Marte, que é o planeta da ação. Então a casa 10 está relacionada com a ação correta, com agir no mundo de forma correta. E o modo como essa regra é enunciada, para mim, de novo, pode ser que ele explique isso de uma forma completamente diferente, mas me parece estar ligada ao que você diz de forma oficial, ao que você diz de forma mais profissional. Porque se não fosse isso, ela seria uma regra só, a 8. Diga a verdade, diga de forma precisa. Enfim. A regra 11. Não incomode as crianças quando estão andando de skate. Bom, na regra 5 ele fala dos próprios filhos. A casa 11 é a casa dos filhos dos outros. E é exatamente as crianças, os filhos que não são seus, são das outras pessoas. A regra 12. Acaricie um gato ao encontrar um na rua. A casa 12 é a casa dos animais maiores que um bode, ou a casa dos animais não domesticáveis. E um gato seria a casa 6, dos animais menores que um bode, animais domesticáveis. Apesar do gato ser dos animais de estimação o menos domesticável, o mais selvagem, ele ainda é um gato, é um animal de estimação. Mas os gatos da rua não são os seus gatos, não são os seus animais de estimação, eles são os dos outros ou de ninguém. Eu acho que também tem uma relação razoavelmente forte entre a regra 12 e a casa 12. Vocês viram, não é uma relação perfeita, tem alguns pontos fracos, mas eu achei que é mais do que coincidência. Parece ter alguma coisa aqui. Eu acho, tomara que tenha sido interessante para vocês. Eu, pelo menos, gostei de fazer essa relação.